Muito bem, sejam muito bem-vindos ao canal da Liga Brasileira de Mercado Financeiro. É, Na abertura do mercado que aconteceu aqui nessa região, a gente teve aí uma impulsão bastante interessante compradora que acabou não tendo continuidade e o preço foi devolvido novamente para a abertura de mercado, fazendo uma pegadinha para todos, rompendo esse fundo anterior e o preço volta novamente até a média e começa a ser negociado novamente na região entre abertura e fechamento do dia anterior, que é uma região proibitiva de operações para a forma como eu leio e interpreto aqui o mercado. Então, dessa forma, eu vou pausar o vídeo e vou aguardar o deslocamento dessa região de preço aqui para outra região, para que a gente possa pensar em fazer as operações, tá certo? Vamos lá. Fazer uma leitura de contexto de mercado para que a gente possa entender um pouquinho melhor o que está acontecendo. A gente tem a nossa taxa de juros negativa 0,34. A Petro abriu e no momento ela está oscilando no 0,20 aqui de baixa. A Vale abriu e está negativa a 0,07 e o Banco Itaú está a 0,16 de alta, tá? O mercado, ele encontra-se em lateralização. No entanto, ele veio fazer aqui uma figura de um W torto com fundos invertidos, rompendo este pivô, sem caminho livre à frente, respeitando esta média, que é uma média muito forte, e o preço volta para essa média aqui. A região é uma região de fechamento do dia anterior e o preço ele fica negociado entre a região de fechamento e também a abertura do dia anterior. Nessa situação aqui, existe aqui a figura de um W torto com um fundo um pouquinho maior do que o outro, mas que não teve continuidade por conta dessa média, tá? O Itaú continua subindo, Petro está junto com o DI e Vale está um pouquinho negativo, mas ambas em região de neutralidade, em região de lateralização. Então, nós não conseguimos ter perspectiva de deslocamento do preço para além dessa região que nós estamos vendo aqui. Enquanto isso não acontecer, que o preço venha a ser trabalhado acima dessa média e abaixo do preço de abertura, são regiões em que a gente realmente não deve fazer muita coisa. Aqui nós estamos vendo que a média ela oscilou acima dessa média branca que está aqui e ela está rompendo essa média lilás. E ela está fazendo aqui uma inclinação ascendente para que ela possa ter continuidade de baixa. Então, sim, a princípio, parece que daqui para frente a gente vai encontrar uma possibilidade compradora um pouco maior. Mas temos que lembrar que nós estamos numa região de trap zone. Então, a lógica da sequência geralmente é inversa. Os sinais, como por exemplo esse sinal aqui, a confirmação, acabam trazendo uma movimentação contrária, tá? Então, a gente não deve fazer absolutamente nada com o mercado lateral, a menos que você queira arriscar vendas na parte superior e compras na parte inferior, ok? Coloca um stop curto, trabalha com a mão mais baixinha e um alvo curto também. E aí, Karine, tudo jóia?
Tudo já e você? Maravilha, como é que foi lá? Hoje foi melhor, graças a Deus. Boa. Ah, você está com o seu Profit aberto? Tô. Pronto, então você vai vir aqui, ó, em atualização disponível. Quando você clica aqui, vai aparecer embaixo o Profit Pro 5.0. Aí você vai clicar ali Só que eu... e Peraí. vai abrir essa janela aqui, ó, tá? Vem aqui em cima, atualização disponível, seleciona lá o Profit que vai aparecer e vai abrir essa janela aqui. Uhum. E aqui você vai ver que vai ter selecionado, vai estar selecionado aqui, ó, versão estável. Você vai clicar em versão beta, tá? Vai selecionar aqui versão beta e vai clicar em atualizar. Aí na atualização ele vai pedir para reiniciar a sua Profit automaticamente, você dá um OK, e aí você faz Uhum. aquele processo de importação do arquivo. Se você tiver alguma dúvida, aí você me fala. Tá, só que o meu não tá aparecendo essa atualização disponível, não. Quer ver? Deixa eu te mostrar. Vira lá a câmera. Virou? Tá dando pra ver? Não. É, vai clicando aí em cima dessas opções aí até você encontrar atualização. Veja do seu lado direito aqui também, ó, da tela, que tem vários iconezinhos aqui. Uhum. Clicando nesses iconezinhos, você pode ver se aparece aí a atualização onde tem umas bolinhas vermelhas aí em cima, sabe? Tá, entendi. Ó, se você clicar em ajuda, clica em ajuda. Procurar atualizações, é isso, né? Isso. É. Hum. Aí clica aí, Uhum. aí você vai selecionar versão beta. Ai, minha carrocinha.
Seu Profit está atualizado. Mas veja se Será aparece que não está versão aparecendo só beta do lado esquerdo ali da janela. Tem lá a versão estável e versão beta. Aí você vai clicar em versão beta e atualizar. Eu acho que não vai aparecer nada, não. Não está aparecendo aí do lado esquerdo superior aí versão beta? O Não. Oi, tá dando pra ver? que está escrito aí do lado esquerdo? Tá lá, Profit Pro 5.03.146. Seu Profit está atualizado. Ah, fecha essa janela aí, então. É, vai na lupinha que tem do lado de ajuda e escreve lá versão beta. Nadinha. Nada? Olha, vai lá do lado esquerdo em cima e passa o mouse em cima onde está escrito Profit Pro. Aí você vai procurar de novo aqui em procurar atualizações. Clica de novo nesse botão para ver se aparece aí alguma janela. Ó, para mim aparece versão estável, versão beta, e aí você pode fazer atualização. Estranho não tá aparecendo aí para você. Pois é. Tá vendo? Ó? Eu tenho aqui versão Uhum. estável e versão beta. Essas duas opções teriam que estar aparecendo para você aí. Pois é. Aí o que você pode fazer é clicar lá em, se não tiver aparecendo, Uhum. você clica lá em central de ajuda ou atendimento via chat e você pergunta para um atendente lá como é que você faz para fazer a atualização da versão beta, porque você não está conseguindo acessar a versão beta no seu Profit. E ver aí o que eles te orientam. Só coloca aí no mudo, tá? Enquanto você é atendida.
porque esse vídeo está sendo gravado. Tá. Eu tô pelo celular, então não tem. Então você pode sair e depois você volta. Eu só vou precisar encerrar hoje às 10h50, tá? Porque às 11 horas eu vou ter um atendimento de um paciente para fazer. Eu vou chamar eles. Eles chamam no WhatsApp? Nesse chat? Você fala com eles no chat e eles vão falar com você. Tá bom. Então, vou sair aqui. Minha gente, mercado chato, mercado lateral. Existe aqui uma inclinação dessa média branca ascendente aqui, existe uma formação aqui de um topo da nuvem maior do que os anteriores, o que faz a gente pensar aí numa possibilidade, sim, né, de uma alta maior aí dos preços. Esse W não foi um W torto, mas se a gente for olhar daqui, a gente pode pensar que agora pode estar vindo uma nova formação de um possível W torto. Aqui, se acontecer uma nova falha de fundo. Aqui a gente vê uma indicação compradora com box de confirmação, que faz a gente ter os olhos brilhando para uma compra aqui com a inclinação da média, mas essa média aqui é uma média que já provou ser uma média defensiva várias vezes, e a gente não deve se empolgar com essas sinalizações, não. Olha lá o preço sendo defendido, voltando até a média. E agora a gente vai avaliar se vai ter uma falha de fundo aqui e um rompimento deste pivô para a gente pensar nessa figura de força do W torto para que o preço possa evoluir, tá? A gente tem Petrobras a 0,7 de baixa, a gente tem Vale a 0,21 de baixa, a gente tem Itaú a 0,29 de baixa. Falha de fundo, por enquanto, provável de acontecer, e com isso, uma formação mais provável de um W torto, ou seja, o preço, ele, movimentação compradora, está tentando de todas as formas aqui fazer com que o preço suba. Lá no dólar, a gente tem o preço alcançando a mínima anterior, que foi marcada, e que o preço está recebendo uma defesa compradora, porque era um suporte lá de trás. A gente tem, pelas características do setup, uma possibilidade de, sim, um rompimento verdadeiro dessa região aqui do dólar, e se o dólar tem uma probabilidade maior de cair, o índice tem uma probabilidade maior de subir. No entanto, a gente tem um pouco caminho livre à frente para o dólar por conta dessa região de limite de volatilidade, tá? Então ele pode descer cerca de 7 pontos até que ele vai encontrar um suporte que pode fazer com que esse preço suba. No IFR, ele já está explorando aqui uma região é, próxima à sobrevenda. E em relação ao último fundo,
ele já está fazendo um processo divergente, ou seja, a continuidade de baixa aqui precisa ter um apetite muito grande para acontecer. Nós estamos a 5 minutos da abertura de Nova York, onde toda essa situação pode ser desenrolada a partir da influência dos papéis lá, tá? No índice, a gente tem o preço. Olha, só essa saidinha que eu dei para ver o dólar. O preço fez o W torto com essa falha de fundo, fez o rompimento e o preço subiu e acabei perdendo essa operação de compra aqui. Agora ele retorna à média e vamos ver se ele vai ter continuidade. A inclinação das médias já são uma verdade, tá? E a gente está vendo que o índice ele parou de subir aqui porque ele encontrou a média exponencial de 9 períodos e o preço está sendo trabalhado entre a média exponencial de 9 períodos e a VWAP diária, que é uma região de enrosco, tá? Então tomem cuidado com essa região, principalmente aí no sentido vendedor, tá? Ainda estamos em uma região de trap zone. Mas, Marcelo, que região é essa de Trap Zone? É a região entre essas linhas azuis. Aqui você pode fazer algumas operações, como essa do W Tortos que aconteceu, que foi uma pena eu estar olhando o dólar e perder essa, essa operação, tá? A gente tinha marcado anteriormente uma região de resistência aqui, então o preço respeitou essa região de resistência, que tem a ver com essa região anterior aqui do preço. E agora ele vem querer encarar novamente essa região para que ele possa continuar subindo, mas com aquele cuidado dessa média exponencial de 9 períodos, que pode servir como uma resistência bem forte. Essa média está no 132,050, um pouquinho acima de um price guide, tá? 132,053, exatamente aqui nessa região de preço, que a média de 9 está posicionada, e a gente vê que o preço, quando tenta se aproximar dela, começa a gerar pavio. Então, precisa de força para conseguir superar aí essa média de 9 períodos, tá? A confirmação compradora, mas por conta dessa região de resistência, a defesa da média de 9 períodos torna o trabalho de continuidade mais difícil. O preço volta à média e tenta fazer uma segunda confirmação. O preço entrou numa área sobrevendida importante aqui no IFR, fazendo com que ele chegasse lá no 81,31. Então, é possível que esse preço ele venha querer trabalhar agora no sentido de vir buscar aqui a região inferior do IFR. Mas existe uma trava, se a gente olhar um pouquinho para trás, porque o preço não conseguiu chegar
com exceção logo da abertura do mercado, que acabou gerando um W torto, né, nessa região de fundo. Então, essa região de preço agora, ela pode servir como um suporte importante e o preço pode ter dificuldades de descer. Tivemos aqui o rompimento, né, de um pivô anterior com confirmação, e isso faz com que a gente comece a pensar na continuidade de baixa. Mas, igualmente, não há caminho livre à frente, porque temos as três médias se cruzando aqui, o que pode acabar representando um suporte muito forte para o preço voltar a subir. Lembre-se que estamos em trap zone. Olha lá, a pancada que o preço acabou recebendo, veio retestar novamente aqui essa nuvem, e agora a gente está no horário de abertura de Nova York. E a gente precisa ficar atento com a nova condição. Existe um retorno à média, um reteste, e que é uma região infeliz para poder fazer a operação. Olha aqui no diário, a venda expressiva que aconteceu e a reação que a gente está vendo. Houve uma divergência de fundo aqui, fazendo uma figura de W torto, e poderá fazer com que esses preços aqui eles fiquem trabalhando até que o preço chegue nessa região superior aqui do FR e acabe superando. E aí a gente pode ter aí uma probabilidade maior da continuidade de alta. A abertura de Nova York geralmente acaba trazendo uma movimentação contrária da direção do preço, e como o mercado ele abriu de forma lateral e teve uma ascensão, é bem provável que agora, com a abertura de Nova York, a gente tenha uma questão de queda dos preços, né? Vamos ver como é que está o dólar. Dólar trabalhando em região de média, houve aqui realmente, né, um respeito ao fundo, o preço também respeitou essa região da média amarela aqui, e o mercado está lateral, está bem travado. Agora o preço no índice ele chega em região de VWAP, aonde tudo pode acontecer, e a região de VWAP está coincidindo com a área do fechamento do dia anterior. A gente está tendo aqui o cruzamento da média com a nuvem, da média branca, e a nuvem também está cruzando aqui a nuvem, a média lilás. Fato esse importante para que a gente possa pensar na continuidade de baixa, tá? E a entrada na operação precisa ter uma condição como essa aqui, dos boxes amarelos, um ou dois, em vermelho com confirmação. Então, esse aqui sim seria um ponto de entrada, né? Vendedora. Já tivemos uma possível entrada aqui, duas possíveis entradas. Então, a meta de
correção do preço já foi atingida e agora eu não acredito mais na venda do preço, tá? A não ser que Nova York traga uma, um volume vendedor muito grande. A abertura de Nova York já trouxe, né? Aquilo que eu estava falando, o preço cumpriu, o W torto cumpriu com a sua função, acabou gerando um M manco, rompeu o fundo, o preço voltou à média, retestou e nesse box aqui ele poderia descer, mas ele estava junto com região de médias, então era uma região muito ruim para fazer operações. E aqui, como eu falei anteriormente, entre fechamento e abertura, é uma região proibitiva de operações, tá? Então, infelizmente, nada a fazer de acordo com as regras do meu operacional. Vamos dar uma olhada no contexto macro para ver como é que as coisas estão. Venda de veículos nos Estados Unidos aumentou. Nossa taxa de juros continua abaixo, mas predominantemente abaixo de 0,50. O nosso VIX permanece negativo em 1,76 e o VIX norte-americano está em 2,83 de alta. Minério de ferro zerou. WTI está também zerado. O nosso EWZ está a 0,26 de baixa. A Vale a 0,79 de alta, de baixa. A Petro a 0,28 de baixa. E nós temos o Itaú também a 0,13 de baixa. Ou seja, tudo está indicando que o preço ele precisa, que ele vai descer. Real está um pouco mais valorizado do que o dólar, mas ambos estão em baixa. Nasdaq em baixa, S&P 500, Dow Jones em baixa, todos abaixo do 0,50. Então a gente tem um mercado aí de uma forma geral caindo. Olha lá, divergência do IFR formando aqui um W torto. A gente está vendo a barriguinha das médias acontecerem, e assim como essa barriguinha aconteceu aqui de uma forma bem esquisitinha, o preço ficou lateral. E o que que a gente precisa esperar quando a gente vê a barriguinha? A aproximação das médias que aconteceu aqui com esse box vermelho. Seria muito bom que esse preço testasse essas médias aqui para depois ele continuar caindo. Aqui a gente tem novamente uma situação lateral. E a gente tem sim aí uma probabilidade agora, se esse box fechar para baixo, de ter uma continuidade de baixa mais interessante, só que dentro de uma região ruim, tá? É a região entre fechamento e a região entre abertura. E a regra do operacional diz que não se pode fazer operações aqui. Então, nesse momento, eu cocei para vender nesse ponto, tá? Mas cocei com força. E a regra do operacional diz que não pode fazer isso. E olha, graças a Deus que eu não vendi. Se eu tivesse vendido nessa região aqui, estaria sendo estopado nesse exato momento. Tá vendo como a gente não pode descumprir com regra? Agora, o preço ele testa essa regra, ele se aproximou das outras duas médias e está recebendo uma defesa
vendedora. E o preço sendo negociado na região de fechamento mais uma vez. Fez o reteste da média, buscou os stops das pessoas que tinham vendido aqui, que pode ainda ser maior, porque eles podem ter posicionado o stop acima das médias, gerou uma confirmação, um box de venda e uma confirmação. Costo de novo se ele fechar aqui para baixo para vender, mas a região não permite, e a regra me salvou uma vez, e pode ser que agora eu perca uma movimentação de baixa exatamente por conta do reteste na média, e esse preço provavelmente ele deve voltar a cair. Mas a regra diz que não pode operar nessa região, então eu tenho que ser disciplinado para não quebrar com a regra. É uma região central aqui do preço. Fazer qualquer operação no meio de uma lateralização é a pior região que você pode fazer, porque o preço ele está oscilando acima e abaixo desse preço de fechamento, que coincide com a VWAP, e apesar de ter aqui um pavio muito grande do diário, que ele traz para a gente uma leitura de uma intenção vendedora muito grande, a gente está dentro de uma região que realmente a gente pode ter uma pancada para cima muito forte a qualquer momento. Olha lá, a confirmação. Esse seria o meu ponto de entrada vendedor, tá? Eu acredito que ele vai continuar caindo, tá? Existe aqui o distanciamento entre as médias. A força vendedora, ela está se apresentando, olha lá. Mas a região é proibitiva. Vamos ver, se eu tivesse entrado aqui, eu teria alcançado o primeiro alvo, estaria com R$ 15 no bolso. Acredito que ele vai chegar lá no alvo de R$ 22. Aí estaria com 37 no bolso. Mas nesse momento, meu stop já teria diminuído de 84 para 56. Pronto. Estaria com 37 no bolso. O preço chega em região de sobrevenda, ou próximo da região de sobrevenda, e ele vai buscar fazer um respiro, provavelmente até a média. Então, o que que eu quero ver? Eu quero ver essa nuvem ultrapassando o preço de abertura, e depois, se ela ultrapassar o preço de abertura, eu vou querer ver um retorno do preço à nuvem abaixo do preço de abertura para conseguir efetuar uma, uma venda. E olha que o preço foi-se embora, derreteu, e eu perdi aqui uma operação. A nuvem está cruzando o preço de abertura, entrou em região de sobrevenda próximo ao limite de volatilidade média do preço e desceu com muita força. Então, para quem pensa em fazer a operação de correção aqui em direção à nuvem, precisa aguardar mais um pouco por conta da força com que esse preço acabou descendo aqui. Então, a gente teve aqui um momento dessa grande pernada de baixa aqui,
E agora a gente precisa ver uma divergência de FR e uma superação desse pivô para pensar em fazer uma compra. Na prática, isso vai representar que esse preço ele tenha que descer um ou dois blocos aqui abaixo dessa linha de limite de volatilidade, para depois fechar aqui acima, para a gente poder pensar num retorno à média. E aí, conseguiu, Karine? Olha lá, agora a gente tem uma divergência de IFR, o preço volta a querer subir e ele desceu com muita força, então a gente precisa esperar um enfraquecimento para poder pensar numa operação contra esse movimento de força ou esperar um sinal vendedor para operar a favor do movimento. O preço está se aproximando de uma região de correção, tá? E no setup de correção, a gente tem um operacional, um setup diferente. O preço ele está encostando aqui na média e voltando. Olha, ele se aproximou da região de correção. Houve uma defesa instantânea aqui, mostrando que existe defesa compradora aqui nessa região. Mas a gente está vendo uma inclinação de médias assim bastante significativa para poder pensar nesse momento numa correção, tá? Essa média ela precisa, o preço precisa fazer um fechou fora, fechou dentro dessa média aqui para a gente poder pensar em fazer uma operação contra o movimento. Caso contrário, por enquanto, a gente vai continuar entendendo que esse preço tem uma impulsão vendedora mais forte. Conforme eu falei, daqui a 10 minutinhos eu vou precisar me ausentar aqui do mercado. Na verdade, daqui a 2 minutos, porque eu tenho que me preparar para atender uma pessoa. O preço retorna até essa média, consegue entrar e vai testar a média central do canal. Então, quem entrou comprando aqui nessa sinalização conseguiu alcançar o resultado, apesar de não ser indicado essa, essa compra nesse momento por conta da força vendedora que aconteceu, tá?
Que baita movimentação de baixo que eu acabei perdendo, hein? Poxa. Quando a gente olha um pouquinho para trás, a gente entende que essa região dessa parte central do IFR aqui é uma região defensiva para a continuidade do movimento comprador. Houve uma finalização aqui do box para baixo, e aqui no setup trader consistente pode trazer uma indicação de continuidade de venda sim, em razão da inclinação das médias. Então, se ele fecha para baixo aqui, ele fecha um outro box vendedor. Entenda que esse box vendedor aqui ele trouxe um sinal de venda falso. Então, aqui seria muito interessante a gente ter uma confirmação para pensar na continuidade vendedora. Se entrar na operação aqui, fica protegido pelo limite de volatilidade, assumindo um risco do preço imediatamente voltar e vir buscar regiões acima. Então, seria mais interessante o preço subir mais um box, retestar o limite de volatilidade como resistência, ou essa região aqui como resistência, e voltar a trabalhar abaixo da média, fazendo o rompimento desse fundo para vender. Fechou para baixo, teve confirmação, a gente entra vendendo. Ajuste técnico do stop, discreto, acima da linha do limite de volatilidade. Toda a movimentação do setup é uma movimentação de venda. Então, a partir daqui, eu não posso fazer absolutamente mais nada além de definir o valor do meu stop, tá? E aqui eu vou ter que encerrar a live, que agora eu vou precisar atender. E depois eu vou deixar pausado aqui a gravação
tá? E depois que eu terminar o atendimento, eu termino a gravação e vou ver o que resultado vai dar e depois eu mostro para vocês, tá bom? Então, um grande abraço aí para todos e até a próxima. Tchau, tchau. Meu paciente acabou pedindo alguns minutinhos, vai atrasar um pouco e agora eu acabei de ver que o preço alcançou os três alvos, né, que são estrategicamente estudados, e aqui o movimento corretivo para a estratégia de reversão do preço começa a dar uma outra entrada quando faz aqui um processo de fechou fora, fechou dentro com um box aqui de correção, um alvo até a média, tá? Essa linha de suporte, essa linha de suporte principal, ela está se demonstrando bastante forte. Então, se o preço não tiver continuidade e romper esse pivô, ele pode vir buscar essa linha superior aqui do canal, tá? Por conta do meu compromisso, uma operação no dia. Ontem eu fiz uma operação também, deu R$ 30, R$ 31, agora R$ 70, já foi melhor, né? O dobro, mais do que o dobro de ontem. Então, já estou com R$ 100 ali na minha operação. Falei que a semana eu ia trabalhar com o freio de mão puxado e assim estou fazendo. Então, agora o que eu quero fazer é isso aqui. Desliga a plataforma. Tchau, Panorama Latus. Olha a zebra. A zebra no fundo da tela. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se você quiser aprender a operar dessa forma, se você quiser a minha mentoria, se você quiser aprender as estratégias desse setup, as vagas estão abertas para mentorias individuais e apenas uma turma em grupo. São apenas 5 vagas para mentoria individual e apenas uma turma com até 5 traders. Tá certo? Eu tenho um perfil no Instagram, Marcelo com dois L's psicólogo, e o meu WhatsApp está lá na bio e você pode me mandar um direct também. Um grande abraço, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo aí e até a próxima. Tchau, tchau.